Boa noite, gente. Esse vídeo eu criei para a gente falar sobre o tópico de amostragem e estimação, tá? Para iniciar, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: dentro desse tópico, a parte de amostragem, principalmente, é uma parte muito teórica. Então, eu coloquei aqui uma sugestão de material complementar, que seria esse material aqui. Esse material aqui é bem bom, tá? Ele é criado por um professor da URGS e ele explica toda a parte de amostragem, toda a teoria. Então, assim, a gente vai ver um pouco de teoria aqui, eu vou explicar um pouco para vocês, mas a leitura desse material seria bem importante para que vocês compreendessem um pouco melhor esses tópicos, tá? Então, nesse item de amostragem, a gente vai estudar esses tópicos, que seria a teoria da amostragem, escolha de uma amostra, distribuições amostrais da média de uma proporção e tamanho de amostra. Bom, a teoria de amostragem, ela baseia-se em conceitos, então a gente tem conceitos importantes a estudar. O conceito de população, que vocês já conhecem, que é o conjunto de itens ou ou eventos semelhantes que interessam para algum experimento. O conceito de amostra, que é o conjunto de dados coletados com uma característica em comum, mas é só uma parte dessa população. O conceito de amostragem, que é o processo de obtenção de amostras, tá? Então, basicamente, a amostragem é o processo de obtenção de amostras. O conceito de erro amostral, que é o erro causado por observar uma amostra ao invés de observar a população. Então, toda vez que a gente trabalhar com uma amostra, a gente vai ter algum erro. Parâmetro, que ali está escrito população, né? Por quê? O que é parâmetro? Parâmetro é um valor representativo que permite modelizar a realidade. Então, a sua utilidade, ela prende-se com a dificuldade de trabalhar com uma grande quantidade de dados. Então, esse tipo de parâmetro, ele permite obter um panorama geral da nossa população. Os principais parâmetros que a gente trabalha são esses que estão descritos aqui, que é a média, a variância, desvio padrão e proporção. Lembrando que todos esses aqui, então, são baseados na população. A gente também fala de estimadores. Os estimadores, eles baseiam-se em amostras. Então, o que seria um estimador? É uma estatística que é utilizada para inferir o parâmetro que seria desconhecido. Então, os principais estimadores são esses. Notem que a diferença entre esses dados aqui, que esses aqui são baseados em população e esses aqui baseados em uma amostra. Então, o que muda é que na população a gente chama a média de μ e na amostra de x-bar. Na população, a variância é sigma ao quadrado e na amostra é s quadrado. Desvio padrão é sigma, s, π, p, tá? Bom, estimativa. O que é estimativa é um valor que a gente atribui a um parâmetro baseado em um valor da estatística. Então, a gente consegue, a partir da nossa amostra, criar estimativas. Viés ou vício é um termo usado em estatística para expressar o erro sistemático ou tendenciosidade. A amostragem probabilística é que todos os elementos da população eles têm probabilidade conhecida de fazer parte dessa amostra. Então, a probabilidade de quando eu extrair uma amostra, a probabilidade de todos os elementos fazerem parte dela precisam ser iguais, tá? Depois, para escolher amostras, a gente tem alguns métodos de amostragem probabilística, que seria a amostragem aleatória simples, sistemática, estratificada ou por conglomerados. A gente vai ver a diferença de todos eles. A amostragem ao acaso, que é a amostragem simples, a gente também chama de AA ou AAS, a gente vai utilizar elas se todos os elementos da população tiverem a mesma probabilidade de ocorrer. Então, essas AAS, elas podem ser com reposição ou sem reposição. Se for sem reposição, elas podem ser ordenadas e não ordenadas. Essas fórmulas aqui são a maneira de fazer o cálculo do número total de amostras possíveis. No nosso curso, a gente não foca nisso. A gente não gostaria de saber qual é o número total de amostras que eu conseguiria encontrar, mas é com essas fórmulas aqui que a gente faz esse cálculo. A amostragem estratificada, por sua vez, é quando a unidade amostral é escolhida em intervalos pré-fixados. Assim, se n for o tamanho da população e n minúsculo o tamanho da amostra, então o passo do intervalo é n sobre n. Então, a população é estratificada em grupos mutuamente exclusivos, então uma amostra aleatória simples de cada caso, de cada extrato é retirada. Então, eu divido minha população. Se minha população tem 100 elementos e eu quero amostras de tamanho 10,
Então, a cada 10 elementos, eu vou dividir minha população em 10 conjuntos de 10 elementos. E vou pegar um de cada conjunto, tá? Amostra por agrupamento é o caso em que acontece o seguinte: nos métodos anteriores, cada observação era escolhida de forma individual. Nesse caso aqui, elas são os grupos de observações que são escolhidos ao acaso, então elas vêm em grupos. Aqui eu coloquei um exemplo porque esse aqui é um pouquinho mais difícil de entender, né? Em uma população de 20 itens, dividida em 5 grupos de 4 itens, se eu quiser escolher uma amostra de tamanho 8, eu vou ter que escolher 2 grupos ao invés de 8 itens individual. Então, eu dividi em grupos a minha amostra, e daí, quer dizer, a minha população eu dividi em grupos, e daí a minha amostra seria uma certa quantidade de grupos, não de indivíduos, tá? Bom, depois agora, nós vamos falar das distribuições amostrais da média e de uma proporção. A distribuição de probabilidade de um estimador, elas são denominadas de distribuição amostral desse estimador. Só que esse assunto ele já foi consolidado em Introdução a Variáveis Aleatórias Discretas. Só para vocês lembrarem, era aqueles casos que a gente fez um histograma, calculou a esperança matemática, a variância, em que a gente estava vendo lá no finalzinho da primeira avaliação. Bom, próximo tópico, tamanho da amostra. Vocês devem saber que calcular o tamanho de uma amostra é algo muito importante, né? Então, esse tamanho da amostra, ele depende de várias coisas. Ele depende do nível de confiança, e a gente sabe que isso também é uma função direta do valor do erro amostral, tá? Então, o erro amostral mais utilizado, tolerável, é de 5%, vindo a seguir de 1%. E no máximo, a gente trabalha com erros de 10%, para que a gente tenha uma precisão razoável, tá? Quanto menor o erro que a gente quiser, digamos, eu quero um erro de 1%. Então, quanto menor o erro, maior o tamanho da amostra. Então, se eu quiser um erro de 1%, eu vou ter que ter uma amostra muito grande, tá? E a fixação do erro amostral, ele depende essencialmente de 3 fatores. Do que depende o nosso erro? Como é que a gente vai dizer, eu quero 5% de erro, eu quero 1%, eu quero 10%? Depende do grau de precisão requerido pela pesquisa. Por exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa para identificar o número de professores que usam tal software. Não precisa ser tão preciso, né? Porque isso não vai interferir em nada. Quer dizer, vai interferir, mas não vai ter aquela relação que possa dar um problema fatal, né? Como, por exemplo, o uso de uma vacina. O uso de uma vacina, eu tenho que ter uma precisão muito melhor. Se eu tiver 10% de erro numa vacina, é muito ruim, né? O que mais? Depende também do grau de variabilidade da variável pesquisada e dos recursos financeiros disponíveis. Dependendo do recurso financeiro, a gente precisa ter uma amostra menor, né? Se a variável escolhida ela for quantitativa contínua, a gente pode determinar o tamanho dela utilizando essas fórmulas aqui. Se for uma população infinita, a gente usa a primeira fórmula. Se for infinita, usa a segunda. Se for finita, usa a segunda. Como assim população infinita? Não, se a gente souber o tamanho da população, a gente usa a segunda. Não sei o tamanho, usa a primeira. Se a variável escolhida ela for quantitativa discreta, a gente usa essa ideia aqui de baixo. Aqui entra também o caso das probabilidades. Bom, esses valores que estão aqui acima, Z, sigma, E e etc., eles estão todos discriminados aqui embaixo, tá? Então, o Z é a abscissa da curva normal, de acordo com o nível de confiança adotado. O sigma ao quadrado é a variância da população, tá? Caso seja desconhecido e você não consiga encontrar nenhum estudo semelhante, então você pega uma amostra piloto de 50 elementos, em torno de 50, e daí você testa o instrumento de pesquisa e usa aquele valor como variância da população. O valor de E, que é o valor do erro amostral, ele sempre vai ter que ser expresso na unidade da variável pesquisada. Esse erro é a máxima diferença que o pesquisador admite existir entre a média e o x-bar, tá? Bom, o erro absoluto, que é o E, esse erro aqui, o erro absoluto, ele vai ser o produto do erro relativo pela média aritmética da variável. Então, para mim calcular esse erro absoluto, pego o erro relativo e multiplico pela média.
Linha P é a probabilidade de ocorrência da característica a ser observada. Se linha P for igual a 0,5, nós teremos o maior tamanho da amostra e, consequentemente, maior probabilidade de acerto, porque P mais Q é igual a 1. Aí aqui tem exemplos, né, para a gente entender melhor essa utilização ali dos números de elementos. Determinar o tamanho de uma amostra com precisão de 95% para pesquisar a incidência da listeriose em uma população de 40 mil pessoas, considerando uma prevalência de anos anteriores igual a 30%. Use erro de 3%. Então, esse 1,93 vem dessa precisão de 95%. Por quê? Vou lá naquela distribuição normal, né? Então, 95% está aqui a distribuição normal. O que eu vou fazer? Eu preciso procurar esse 95% aqui no meio, né? Então, eu tenho que procurar 0,95, que tá 0,95. Tá aqui, né, praticamente, porque o próximo ali já passa. Então, 0,94 e 95. Ele equivale a qual elemento? A 1,6, 1, 2, 3, 4. 1,64. Tá? Então, é o que a gente utiliza aqui. Então, por isso, a gente sabe que o nosso Z vale 1,96, 95%. Deixa eu verificar. Ah, claro, 95% dá 1,96. Por quê? O que acontece? Deixa eu desenhar aqui para vocês. Desculpem, tá? Tenho aqui minha curva da distribuição normal. Eu tenho 95% de certeza ali, né? Só que eu tenho que me ligar que esses 95% pode ser 2,5% de erro aqui para mais e 2,5% para menos, que é aquelas histórias das pesquisas políticas, né? 2,5% para mais, 2,5% para menos, 95% está aqui no meio. Eu quero saber quanto que vale esse valor. Então, esse valor aqui, na verdade, vai ser o 100% menos 97,5%. Quer dizer, menos 2,5%, que vai dar os 97,5%. E 97,5% é 0,975. Então, esse valor que a gente tem que procurar na tabela. Então, vindo aqui, 1,96. Aqui, ó. Está aqui ele. Deixa eu ver novamente, 975. Tá ali, tá? Que é no 1,96. Onde é que eu vi esse 1,96? Aqui vai ficar muito pequeno, daí vai ser difícil de enxergar, né? Mas é aqui, ó. Daí eu vejo aqui 1,9 e ali em cima o 6. Aqui, ó, na linha do 6 e do 1,9. Está ali, 0,975. Tá? Então, é esse valor, o valor que vem para cá, 1,96. Bom, a incidência de listeriose em uma população era de 0,30. Consequentemente, a não incidência seria 0,70, né, que é o complementar. O nosso N maiúsculo vai ser 40 mil, que é a quantidade de pessoas. E o nosso erro relativo é 0,03, que é o que foi estipulado ali embaixo. Tá? Aí, qual fórmula a gente usa? A gente vai usar essa fórmula aqui. Por quê? Porque a gente tem aqui percentuais, né, porcentagens de sucesso e fracasso que estão nesses dados. E a gente também tem o valor de N maiúsculo conhecido. Então, é essa fórmula que a gente usa. Aí é só substituir os valores e calcular. Eu não vou explicar a substituição, porque é só trocar os valores na fórmula, né? Então, o nosso N vai dar 877, que é o tamanho ideal dessa nossa amostra. Agora, o exemplo 2. Determinada variável apresentou em relação ao seu peso médio desvio padrão de 12 kg. Então, vou colocar aqui já o desvio padrão de 12 kg, admitindo um nível de confiança de 97,5%. Tem que pesquisar o valor de Z. O erro amostral de 1,2, que é o que está ali. Determine o tamanho da amostra para estudar essa população. Então, o primeiro caso aqui, o nosso Nzão, a gente não sabe. Então, a gente tem que usar a fórmula como se a gente desconhecesse ele, que é essa fórmula aqui. Tá? Para procurar esse 2, a gente vai ter que ter aquela ideia, né? É 95,5%. Então, a gente, para completar 100%, tem 4,5% de erro.
se tem 4,5 de erro, é 2,25 do lado de cá e 2,25 do lado de cá. Daí 100% menos 2,25 vai ser igual a 97,75. Isso, né? Então, eu tenho que procurar lá na tabela 0,9775. 0,9775. Que tá realmente aqui no 2, né? 9772. Depois vai ter 9778. Então, dá 2 o valor de Z, tá? Bom, daí depois, tendo esses valores, é só substituir. Nosso tamanho da amostra, caso a população seja... O tamanho da população seja desconhecido é de 400 peças. Caso ele seja conhecido, a única coisa que muda é a fórmula que a gente vai utilizar, né? E o nosso N, que entra aqui. O restante dos elementos são iguais, então o N entra aqui. Substituindo esses valores aqui na fórmula, a gente obtém esse resultado, 306. Bom, gente, é natural, toda vez que a gente conhecer o tamanho máximo da população, o nosso valor aqui vai ser menor. Por isso é importante a gente tentar procurar sempre o número de elementos máximos da tua população. Sabendo isso, a tua amostra pode ser menor e você consegue justificar isso, tá? Bom, número 3. A proporção de eleitores favoráveis a determinado candidato é de 40%. Determinar o tamanho da amostra para investigar a tendência de voto dessa população ao nível de confiança de 99% e erro amostral de 3%. E também determinar o tamanho da amostra admitindo que a população tem um número máximo, né? 20 mil eleitores. Esse valor da população aqui é fácil de saber, né? Se for em relação a eleições, que é só pegar o número de eleitores votantes de algum lugar. Só que tem muita gente que não vota. E é isso que interfere no resultado. Porque na hora que eles vão pegar aqui o valor da população, eles deviam levar em consideração já quem nem sequer vai votar, né? Mas enfim. Para saber o valor de Z aqui, a gente quer saber o Z de quanto? É 99%, então é 1% de erro, mas é meio de cada lado. 0,5%. 100% menos 0,5% é 99,5. Então, é 0,995, né? 0,995. Vamos ver aqui. 0,995. 995. Onde está o 995? Aqui ou aqui. Qualquer um desses dois não estaria errado. Então, é 2,51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. 2,57 ou 2,58. Então, aqui a gente usou o 2,57. A gente usou essa fórmula do P e do Q porque a gente está trabalhando com percentuais ali, tá? Bom, daí calculando dá 1.761 pessoas deveriam ser entrevistadas. Admitindo que a gente conhece essa nossa população, que são 20 mil eleitores, a gente pode utilizar essa outra fórmula aqui, que tem o número máximo de eleitores, e a gente encontra 1.619. Não muda tanto assim, né? Mas já envolveria bem menos recursos. Bom, sobre o tópico de amostragem é isso, é mais a ideia, tem bastante parte teórica e